Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema resistindo à onda ímpia e promíscua. 2 Pedro 2,5, a parte A do versículo, diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça. Meus amados, existe uma gigantesca onda ímpia e promíscua que está abarcando todas as áreas da vida humana. E essa onda promíscua, maligna e ímpia existia na época de Noé, e Noé resistiu a essa onda. A Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé era reto em seu caráter e andava com Deus. E isto o levou a resistir àquela onda maligna, promíscua e ímpia dos seus dias. Noé, ele viu essa gigantesca onda, a onda da promiscuidade, da impiedade, invadindo os corações das pessoas e os lares da sua época. Mas Noé e toda a sua família não se deixaram ser abarcados por esta onda, porque Noé vivia numa harmoniosa e profunda comunhão com Deus. O Senhor era tudo para Noé. Deus então revela a Noé que ia derramar a sua ira através do dilúvio. E disse mais, disse que Noé construísse uma arca. Agora escute o que é que a Bíblia diz em Gênesis 2:5. Nunca havia caído uma só gota d'água das nuvens desde que o mundo começou. Então escutem, apesar de Noé saber que nunca havia caído uma só gota d'água das nuvens desde que o mundo existiu, Noé recebeu a ordem e as especificações para a construção da arca e assim começou a construí-la. Meus amados, a primeira lição para a nossa vida é que isto chama-se fé. A fé, ela torna o visível invisível. Ela torna o futuro em presente. A fé se alimenta das dificuldades e não é impedida pelas impossibilidades. A fé vence batalhas, a fé destrói reinos, a fé, ela preserva os crentes de leões e do fogo. A fé, meus amados, move montanhas, seca mar. A fé dá vida aos mortos, a fé vence o mundo. Precisamos de fé para enfrentar essa onda maligna. Noé, ele confiou e reverenciou a palavra que Deus lhe havia dito. Deus disse: Noé, construa a arca, apesar de nunca ter chovido. E assim Noé obedeceu. Noé, meus amados, ele foi santamente ousado. Em nenhum momento Noé temeu o homem. Em nenhum momento Noé temeu o diabo nem o fracasso. Cabe aqui uma pergunta: onde está hoje a santa ousadia da igreja? Onde estão os Jerônimos Savonarola's? Onde estão os Wesleys? Onde estão os Georges e Whitfields? Onde estão aqueles que resistem à onda maligna, degenerada, devassa, ímpia, que está tomando conta, que está assolando todas as áreas da vida humana? Onde está a ousadia santa? Meus amados, é triste dizer, mas muitas igrejas no Brasil estão surfando nesta onda da impiedade, da promiscuidade. Igrejas que não tremem mais com a palavra de Deus, perderam
temeram o temor de Deus. Por isso, recuaram e cederam diante dos ataques infernais dessa onda maligna, ímpia e promíscua. É triste dizer, meus amados, vermos pastores, professores de seminários, professores de universidade dita confessional reformada, que em nome da unidade estão se acomodando aos desejos e aos estilos pecaminosos dessa onda maligna. É triste vermos a parede da santidade sendo destruída e pontes sendo construídas em nome da fraternidade com os autores desta onda ímpia, devassa, maligna, degenerada. Precisamos, meus amados, da confiança, da fé, do temor, do tremor, da reverência e da ousadia de Noé. Noé, na sua época, pregava o arrependimento. E aqueles que estavam surfando na onda da impiedade e da promiscuidade, escarneciam, zombavam, diziam deboche para com Noé. Mas diante do escárnio, diante do deboche, Noé não ficou calado, porque Noé amava Deus e amava também aqueles que escarneciam dele. Noé mostrou àqueles que estavam navegando, surfando na onda da promiscuidade e da impiedade, Noé mostrou a eles a necessidade de arrependimento dos seus pecados, das suas vidas abomináveis. Noé mostrou-lhes que eles pereceriam eternamente se não se arrependesse de suas abominações, dos seus pecados. É isto que nós, a igreja, devemos fazer como pregadores do Santo Evangelho. Noé era um pregador de convicção, meus irmãos. Noé não adoçava a boca daqueles que estavam surfando na onda do pecado, na onda da promiscuidade. Noé, ali, ele proclamou o juízo de Deus pelo qual o pecado é julgado, mas também Noé proclamou a graça de Deus pela qual os incrédulos, os ímpios, são salvos. Meus amados, Noé não foi um promotor de pão e circo para os seus ouvintes. Noé, ele condenou o estilo de vida depravado das pessoas da sua época, alertando-os, dizendo-lhes o que eles deveriam fazer para serem livres do julgamento divino que estava por vir. Meus amados, hoje algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas com o pretexto de não serem taxadas de ultrapassadas, de fanáticas, estão aceitando a impiedade, a promiscuidade desta onda que está até invadindo algumas igrejas. Meus amados, nós não devemos nos preocupar de sermos taxados de intolerantes, fundamentalistas, quadrados, fanáticos, ultrapassados. A defesa do Evangelho deve arder em nossos corações. Não é possível, escutem bem, não é possível transformar o pão da vida, Jesus, numa espécie de farinha de rosca mofada religiosa que envolve o pragmatismo, o pluralismo e o relativismo. Meus amados irmãos, foi a intimidade com Deus que levou Noé a ser um gigante da fé e a pregar a verdade sem rodeios. Escutem, os incrédulos que estão surfando hoje
nessa onda da promiscuidade, da devassidão, nessa onda ímpia, eles não precisam de pregações divertidas, gaiatas, festeiras. Eles não precisam de pregações para elevar a sua autoestima. O que eles estão precisando é da verdade imutável, inerrante, que conduz ao arrependimento e à salvação. Os incrédulos não necessitam de sopa de lentilhas. Os incrédulos não estão precisando da ortodoxia, a milanesa, da pós-modernidade, não. Pregadores do Evangelho, parem de pregarem sopa de lentilhas nos seus púlpitos. Parem de pregarem a ortodoxia milanesa pós-moderna dos seus púlpitos. Preguem a teologia da cruz, que é isto o que os ímpios necessitam. O diabo, ele nunca oferece a cruz, porque ele é inimigo, ele odeia a cruz. O diabo anuncia um evangelho sintético por um caminho asfaltado e elástico como chiclete. Meus amados, o julgamento final está chegando. E nós, como igreja, precisamos advertir aqueles que foram abarcados por esta gigantesca onda da impiedade, da maledicência, do pecado, da promiscuidade, que eles precisam se livrar da ira vindoura. E o único recurso é o arrependimento de seus pecados. Em Gênesis 9, 11 a 15, a Bíblia diz que Deus assegurou a Noé que nunca mais ele destruiria o mundo com águas, com o dilúvio. E ali Deus fez uma aliança com toda a criação e designou o arco-íris como símbolo de sua promessa. Hoje, a sociedade iníqua, depravada, ostenta o arco-íris não como preservação, mas como destruição dos valores de Deus, como desobediência e rebeldia contra Deus. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos nos arrepender da nossa apatia, da nossa indiferença e seguirmos o exemplo de Noé, que brilhou como luz no mundo escuro, negro, pecaminoso da sua época. Que o Senhor Deus vos abençoe rica e abundantemente é o meu desejo. Que a potente mão do Deus Altíssimo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal. O endereço encontra-se logo aí abaixo. Louvado seja Deus. Amém.